Science Cast, uma conversa com ciência. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Science Cast, uma conversa com ciência. O meu nome é Vasco Matos Trigo, sou jornalista de ciência. O nosso convidado de hoje é biólogo, é o Diogo Cardoso. Obrigado por estar connosco. É biólogo com licenciatura, mestrado e doutoramento na Universidade de Aveiro, é investigador no CESAM, o Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, e é especialista em ecotoxicologia. É já assim um nome que as pessoas não percebem muito bem. Diogo, o que é isto da ecotoxicologia? Ora bem, a ecotoxicologia é o uso de organismos, de diversas ferramentas que nós temos ao nosso dispor, que nos permitem avaliar o impacto de determinada substância, determinado stressor no ambiente. Não é? Depois temos a ecotoxicologia ambiental, que nos vai depois permitir saber se determinada substância, qual será o impacto, digamos assim, nos ecossistemas. E tomar algumas medidas, com certeza. Já falaremos disso, da capacidade de influenciar os decisores políticos, porque assim, normalmente não é muito fácil. Sim. Eu sei que o Diogo estuda a contaminação da água e dos solos. Sim. São duas coisas diferentes? São quer dizer, a abordagem é bastante parecida, mas depois o tipo de organismos ou de metodologias que usamos é diferente. Porquê? Porque, tal como deve imaginar, aqueles que vivem na água têm um tipo, por exemplo, as vias de exposição de determinado contaminante são completamente diferentes na terra ou na água. Porque, por exemplo, na água eles estão completamente envoltas, digamos assim, ou seja, a exposição está totalmente envolta no organismo e, por exemplo, no solo não, pode estar apenas na água, na contaminação da comida ou no solo, ou através de contacto apenas ou mesmo da ingestão. Portanto, sim, a abordagem é diferente, os testes são completamente diferentes, mas em termos de objetivo é o mesmo. Certo. O que é mais grave? Esta é uma pergunta um bocado, se calhar, difícil de responder, mas é mais grave a contaminação dos solos ou a contaminação da água? Essa resposta não tem uma resposta correta, não é? Depende muito. Lá está. Primeiro, depende do nível de exposição, não é? Como dizia o outro senhor, a dose faz o veneno, não é? Exato. Ou seja, depende da concentração do determinado, vamos lhe chamar stressor, não lhe vamos chamar contaminante nem poluente, determinado stressor. Porquê é que não quero usar esse termo? Porque podemos estar a avaliar, primeiro porque há vários tipos de contaminação, pode ser uma contaminação antropogénica. As pessoas quando pensam em contaminação pensam logo em pesticidas, metais, não é? Algo induzido pelo homem. Mas, por exemplo, dou-lhe um exemplo muito claro. A minha tese de doutoramento foi feita com base na avaliação de uma contaminação natural no Canadá, de uma contaminação de aquilo que chama-se betume, portanto é petróleo sólido, chamamos-lhe assim, de uma forma muito simples, que automaticamente que está lá há milhões de anos e os rios vão, digamos que, erudir esse betume. E é uma contaminação natural. Não é? Portanto, não é resultante de uma fuga de petróleo, por exemplo? É completamente diferente. Não, porque eles conseguem extrair o petróleo precisamente dessas areias betuminosas, ou seja, em vez de ser aquele método convencional de injetar e de tirar petróleo, como na Arábia, ou coisas do género, eles têm umas areias betuminosas, portanto tem betume que contém petróleo, ou algo que dá origem ao petróleo, que está embutido nessas areias, e os rios estão a correr sobre essas areias, ou seja, por erosão, vai haver uma dissolução desse betume nas águas e automaticamente uma contaminação natural, como nós lhe chamamos. E lá está uma situação em que é a contaminação dos solos que passa para a água, não é? Exatamente. Portanto, não são capítulos diferentes, ou podem ser capítulos diferentes do mesmo livro, se calhar. Sim. Lá está, depende qual é o objetivo. Por exemplo, uma das grandes questões que eles têm é... Eles são muito preocupados com a contaminação antropogénica. Porquê? Porque eles têm os processos de extração do petróleo dessas areias. O que eles querem tentar diferenciar, chamamos assim, é a diferença entre a contaminação antropogénica, portanto todos aqueles solventes que são usados para separar o petróleo do tal betume, dessa que simplesmente já existe porque os rios vão correr sobre essas areias betuminosas. Estamos a utilizar o termo antropogénico para eventualmente, alguns nossos ouvintes ou espectadores. Portanto, o antropogénico é por ação do homem. Ação humana, sim. Por isso é que também já se diz nos últimos, quase 2 séculos que se fala que estamos no antropoceno, não é? Sim. É o ambiente todo, a Terra, ao fim e ao cabo, influenciada pela ação humana, não é? Sem dúvida, tenho a certeza que este planeta seria muito melhor se nós
cá nos tivéssemos. Mas não era melhor para nós, mas estávamos cá. E quando nós um dia desaparecermos, ela vai continuar certamente. Pois, isso é que provavelmente. E ela vai continuar e se calhar vários seres vivos vão continuar também, não é? Porque alguns resistem muito mais do que nós. Muito mais que nós. Eu acho que arrisco dizer que somos os primeiros a desaparecer. Sim. Mas ainda voltando aos contaminantes ou portanto, aos estressantes. Foi assim, estressores. Porque o estressor, já agora aqui um parênteses, também pode ser um estressor abiótico. Por exemplo, o aumento de temperatura pode ser um estressor que pode potenciar, ou não, uma contaminação antropogénica. Determinado contaminante, vamos chamar para as pessoas ficarem mais familiarizadas, uma contaminação, por exemplo, por metais numa fábrica, pode ser potenciada se as águas do determinado rio aumentarem. E podemos ter um efeito sinergístico, ou seja, uma potenciação, o efeito ser superior do que os dois efeitos em separado. Sim. Por isso é que temos estes estressores naturais e... acabámos de falar da extinção humana. Esse será o limite do ponto de vista humano, não é? Mas que outras consequências é que que se estudam como resultado desta ação? É mais simples a perda de biodiversidade, por exemplo. Isto estamos a falar em termos... Depois são todos efeitos em cascata, não é? Ou seja, pode levar a uma perda de biodiversidade que pode levar a uma determinada... O exemplo mais claro que nós damos sempre nos livros é o desaparecimento de abelhas. Sim. Toda aquela história que nós ouvimos desde pequeninos, que até a minha filha já me diz que temos que proteger as abelhas, porque sem abelhas não há plantas, sem plantas não há oxigênio. Portanto, é todo esse efeito de cascata antes, obviamente, de desaparecer. O que é o seu dia-a-dia como investigador nesta área? Acho que nunca me fizeram essa pergunta. Não? Nunca tive de responder. É uma estreia aqui. O meu dia, como todos nós temos dias muito bons e dias mais ou menos, eu divido a minha área ou seja, o meu trabalho, chamamos assim, em duas vertentes. Eu também sou docente na Universidade de Aveiro. Sim. Dou cadeiras como Fisiologia Ambiental, que também está muito focado nesta temática dos estressores, de que forma é que eles influenciam os organismos. Dou também Entomologia, devido à minha mais recente... Eu não sou entomólogo, mas trabalho muito perto com insetos agora, como fonte de alimentação e riscos e potencial bioacumulação. E também dou uma cadeira de toxicologia, ou seja, eu divido a minha vida, digamos assim, entre aulas e investigação. A vida profissional, espero que tenha uma vida também, não é? Estava-me aqui a focar mais na vertente sim, mas profissional. Não queremos entrar em privacidades, digamos assim. Não, mas, embora é sempre bom saber que por trás, ou melhor, um cientista também é uma pessoa como as outras, também vai ao cinema, também tem amigos, também tem família. E faço questão de o fazer. Pois. Faço questão de o fazer, porque tenho a sorte de ter uma família maravilhosa e o meu dia, e uma das coisas que tenho aprendido ao longo do tempo é esta necessidade, como estava a dizer, coisa do cientista, requer muito trabalho, claro que sim, e muito estudo e para chegarmos onde chegamos, claro, a preparação de tudo, mas este equilíbrio entre família e amigos e tudo mais do que nós gostamos de fazer e ciência é mesmo mandatória. Mas sim, o meu dia... Mas portanto, a nível da investigação... De investigação... vai ao terreno colher amostras... Hoje em dia... Também, mas hoje em dia tenho que confessar que eu acho que segui aquele percurso normal, que fiz muito trabalho de laboratório ao início, portanto, nas teses de mestrado, teses de doutoramento, aquilo é mesmo muito trabalho de pôr a mão na massa, fazer os tais ensaios ecotoxicológicos com organismos, não é? Assim, de uma forma muito simplista, ver de que forma é que determinado estressor se altera a reprodução do organismo, ou mata, ou tem um impacto na sua taxa de alimentação, assim, coisas do género. Depois, também temos aquela parte que é um bocadinho mais chata para quem gosta de estar no laboratório, que é os tratamentos estatísticos. Tudo isso tem que ser feito, porque não vale a pena termos a parte toda dos nossos suminhos resultados, mas depois não os conseguimos mostrar a ninguém, não adianta de nada. E depois a parte da escrita. E hoje em dia, a minha vida, portanto, eu como estou numa fase da carreira em que tenho que tentar ser líder de projetos, portanto, eu tenho que tentar ter financiamento próprio para a minha investigação, embora faça parte de uma equipa de investigação que é liderada pela professora Susana Loureiro, mas eu tenho que tentar ter o meu financiamento para ter os meus alunos, para tentar manter uma equipa de investigação, digamos assim. E isso requer muito tempo. Muito mais do que aquilo que eu gostaria, mas é sentado a um computador
escrever, corrigir, escrever o artigo, escrever o projeto e desenhar quais serão os próximos passos, digamos assim. O trabalho, portanto, também no computador, mas sem ser a parte de escrita, há também análise dos dados recolhidos. Sim. Hoje em dia é fundamental, não é? Totalmente, porque continuo a dizer, e muitas vezes nós falamos a quantidade de ensaios que temos feitos que depois nós não ficam na gaveta, não é? Porque não tratamos, porque até muitas vezes nós só vemos algum padrão quando fazemos o tratamento de dados e aprendi também uma coisa muito interessante que também partilho consigo, é o aprender a não ter medo do não resultado. Certo. Ou seja, determinada, e aprendi muito isso no meu doutoramento, naquela tal questão que falávamos dos efeitos de contaminação natural. Sim. Porque para mim, por exemplo, nesse caso, o bom resultado, digamos assim, aquele resultado que me daria mais era não haver um resultado, ou seja, não haver a mortalidade. Quer dizer que aquele rio estaria minimamente com alguma qualidade, quando que normalmente na ecotoxicologia caímos muitas vezes não é neste erro, mas nesta tentação de procurar qual é aquela concentração que mata 50% da espécie, né? E portanto, para isso o tratamento de dados é chave. E há um certo, eu diria, um enviesamento talvez do processo da avaliação da atividade científica, que tem que chegar a um resultado. E às vezes o resultado, como diz, é o não resultado, ou melhor, é não confirmar uma hipótese que se colocou, por exemplo. Não é? Isso é importante também, não é? É muito importante, por isso é que nós pomos uma hipótese, nós chamamos a hipótese nula, que pode ser aceita ou rejeitada. Tão simples quanto isto. Pois. E para isso fazemos um tratamento estatístico. Nós, quando fazemos um desenho experimental, por isso é que é importantíssimo fazermos um bom desenho experimental, que tem que ser robusto o suficiente para me responder a tudo aquilo que eu quero saber. E quando fazemos este desenho experimental, colocamos uma data de hipóteses. E depois aquilo que vai confirmar ou não as nossas hipóteses, porque eu posso ter questões, mas estatisticamente eu tenho que ter uma hipótese que tem que ser verificada, estatisticamente ou não. Pois. Portanto, qualquer resultado é válido. Exato. Agora, muitas das vezes, e nós sabemos que, por exemplo, para uma publicação, para ter um impacto, exatamente, é diferente eu ter um título chamativo, que a pessoa, agora se eu publicar dou-lhe um exemplo muito, muito simples, tive agora uns ensaios que verificávamos se as micotoxinas, que também estão muito na moda, se passavam dos cereais para os insetos. E o que é que obtivemos foi que não houve rigorosamente nenhuma acumulação. Sim. E eu sei que para publicação não é fácil isso ir para a frente, porque é só mais não acontece nada. Agora fez-me lembrar um bocado o papel dos comunicadores, digamos assim, que é conseguir criar aí uma história à volta disso e conseguir dizer que descobrimos que isto não é assim, não é? Eu admito que não seja fácil, mas... Não, e cada vez mais aprendi que a ciência pode ser... Deixe-me, acho que estamos à vontade para dizer que no nosso grupo de trabalho fazemos ciência de excelência no CESAM. Mas muitas vezes isso não tem o impacto que se calhar tem se nós não o soubemos, e é muito importante, e é uma coisa que eu tenho vindo a aperfeiçoar, e estou longe ainda de lá chegar. É um percurso, exatamente, que demora o seu tempo. Claro. Ponto. De que forma é que nós conseguimos comunicar a nossa ciência? Porque nós estamos formatados para dizer as diferenças estatísticas existem aqui, ali, e é diferente, e então não há efeito. Não. A história tem que ser, cada vez mais aprendo que o título do artigo, por exemplo, eu estou a falar mais em publicações científicas, mas se para nós cientistas, se eu estiver a falar para outros cientistas, se eu sei que o título é extremamente importante, imagino então, se estivermos a falar para um público em geral, e também é uma coisa que temos vindo a treinar muito nos últimos tempos, cada vez mais, nós no nosso grupo de trabalho vamos muito às escolas, trabalhar com miúdos é incrível, porque eles são esponjas autênticas, adoram tudo aquilo que nós lhes temos a dizer, como por exemplo agora tivemos na Feira Nacional da Agricultura, falar para um público em que eu me sentei numa mesa redonda a falar sobre uma só saúde em insetos comestíveis, e tinha pessoas na casa dos seus 50 que eram quase todos agricultores ali da zona. Foi incrível, e a forma como eles estavam interessados no assunto é incrível. Pois. E as crianças têm também outra vantagem, que é a ingenuidade
que lhes permite fazer perguntas sem ter medo de fazer pergunta, não é? E dizerem a coisa mais descabida que não tem nada a ver com aquilo, mas que pode levar a nós. Exatamente. Começa a falar, de repente estamos a falar de insetos e eles só estão a falar de compostagem e de minhocas e é muito bom trabalhar com isso. Mas isso ajuda também no tal percurso que estava a dizer, não é? Porque ao fim e ao cabo o cientista está formatado de uma determinada maneira e ao longo dos anos tem sido muito isso, era até há relativamente pouco tempo, o fundamental era escrever artigos, não é? Sim. E ainda é um bocado hoje, não é? Mas já se ultrapassou um pouco isso no sentido destes eventos que se vai à sociedade, que se vai às escolas, que se vai às associações, não é? Eu acho os dias abertos. E isso acho que se mudou muito. O que mudou muito esse paradigma foi nós agora não sermos só e apenas avaliados pelo número de artigos que temos. Pois. Se eu tenho 50, se o outro tem 60, o outro tem vantagem sobre mim. Claro que é um indicador, mas não só. Porque passou-se a dar importância não só ao número de artigos, por exemplo, como à qualidade dos artigos. Depois podemos discutir se o número de citações, se aquelas pessoas que citam o nosso trabalho, se isso é ou não uma métrica quantificável ou não, mas também o tipo de revista onde publicamos, o impacto que essa publicação, por exemplo, se essa publicação foi utilizada por alguma instância governamental para fazer algum tipo de legislação. Ou seja, e além disso temos estas participações. Eu estar aqui hoje, tenho a certeza que eventualmente poderá ser ou não valorizável em algo, ou seja, este tipo de atividades, para além de, vamos ser honestos, do gozo que nos dá, porque senão também... Sim, porque também é bom termos algum gozo naquilo que fazemos, não é? Algum prazer, não é? Porque tem tarefas que são muito monótonas, digamos assim. A escrita, por exemplo, aquela parte de escrita do projeto em que estamos ali absorvidos, às vezes... Não quero exagerar, mas semanas pelo menos a escrever sempre a mesma coisa é monótono. E é bom depois também chegamos ao fim. Eu tenho o meu projeto a acabar agora e agora aquela sensação de dever cumprido e de mostrar aquilo que eu fiz a todos, seja aos meus pares, seja a si, seja às crianças, seja às pessoas na Feira Nacional da Agricultura. Na comunicação para os decisores políticos, qual é o principal problema? Quando se tenta, eles ouvirem-nos. Quando se tenta influenciar a decisão, ao fim e ao cabo. Porque uma coisa pode ser, o decisor político pensa num tema qualquer e vai pedir que haja um relatório ou um parecer de um cientista ou de um grupo de cientistas. Mas pode haver outra coisa que é, da iniciativa do próprio cientista ou do centro de investigação, tentar influenciar, ser proativo, digamos assim, não é? Há estas duas vertentes. Mas vamos ser honestos, é muito difícil a segunda parte. A primeira parte, sim, há projetos que são criados com esse preciso intuito de chegarmos a uma conclusão para depois eventualmente ser ou não tomada. Estou assim como um mero exemplo, os estudos de impacto ambiental, por exemplo. Por exemplo, do aeroporto, pessoas do CESAM participaram na questão das aves. O contrário, acho muito difícil. Eu, sendo o mais transparente, eu acho que só há aqui uma forma verdadeiramente sólida de tentar impactar dessa forma. É se eventualmente eu descubro algo que é transcendente, que terá um risco para a saúde humana, terá que ser. Ninguém quer saber dos animaizinhos se não nos impactarem a nós, e eventualmente houver uma reportagem, algum canal noticioso com algum impacto, que por acaso pegue naquilo que eu disse e levanta a questão. Sim. Porque se for ao contrário, o que é que nós normalmente fazemos? Nós ou publicamos o nosso conhecimento científico, porque também vamos ser realistas. Se é para ter uma decisão política para alterar algo, tem que ser num estudo bem feito, propriamente bem conduzido, e para isso nada melhor do que uma primeira filtração e avaliação por pares. Os artigos são científicos, para quem não sabe, são previamente lidos e revistos e corrigidos e aprovados por pares que são completamente autónomos e não há qualquer ligação com a pessoa que... Isto às vezes é bom dizer para as pessoas terem uma maior credibilidade. Estou a dizer, na generalidade dos artigos científicos. Porque hoje em dia já tenta-se abandonar um bocadinho essa revisão cega, não é? Depende de onde nós queremos. Nós, quando queremos publicar em revistas de alto impacto, cada vez mais, este processo, então agora tende mais a ser cego. Nós não sabemos quem são os revisores e os revisores não sabem quem somos nós. O que faz todo o sentido. Porque se é uma pessoa, imaginemos, com algum nome na área, eu também já fui revisor de artigos e tu
vês lá o nome da pessoa que provavelmente tu até já leste 20, 30 artigos e dizes quem sou eu para dizer que aquela pessoa... Mas não, por isso cada vez mais tendemos a ter uma revisão cega, digamos assim. Isto para dizer que, ou seja, nós fazemos essa primeira publicação e para chegar à sua questão, e depois o que muitas vezes acontece, por exemplo, na Agência Europeia de... Por exemplo, na Agência Europeia que regula a alimentação. Sim. E eles depois, quando fazem os seus relatórios, fazem uma ligação, têm gabinetes específicos que vão fazer revisões de literatura daquilo que eles acham que é, e atenção que ou seja, os filtros deles para a seleção de artigos que podem influenciar determinada opinião que depois terá um impacto na legislação, são extremamente rigorosos. Ou seja, se o artigo não cumpre todos aqueles itens que eles acham necessários, não segue para a frente. Ou seja, isto para explicar, é mais fácil desta forma do que propriamente sermos nós a chegar a eles diretamente ao governo. Pois há aquela parte do próprio cientista escrever nos jornais ou participar em debates na comunicação social mais generalista, não é? E aí era aquilo que eu estava a dizer, sermos nós a levantar o problema, mas aí tem que ser um meio de comunicação que tenha um forte impacto que depois levante uma onda. E as redes sociais? Eu talvez não seja a melhor pessoa para falar sobre isso, porque eu sou muito info-excluído, chamemos-lhe assim, mas... é extremamente importante, mas atenção, temos de ter muito cuidado como fazemos a nossa comunicação, porque uma coisa que para nós se calhar dizemos com ênfase e pode ser não tão bem percebido do outro lado, e podemos estar às vezes a ter um problema de falta de interpretação. Sim. Temos de ter muito cuidado com aquilo que nós dizemos. Porque isso prende-se com a literacia do público, de quem não é. Nós nunca sabemos quem está do lado de lá. Exatamente. Não é? Bom, isto agora podia-nos levar. Aí levávamos a outra área de conversa, mas eu queria falar de uma outra questão que é. Falou há bocadinho aí, abordou os insetos comestíveis, não é? Eu sei que está num projeto, o projeto EntoSafe. Sim. Não é? Sim. Fala-me lá um bocadinho desse projeto. É um projeto, olha, que acaba hoje. Ah, é? Sim, é um projeto que começou após o meu doutoramento, após a minha... Eu estava cansado de trabalhar com... vamos chamar testes ecotoxicológicos com águas, era muito repetitivo. Sim. Então procuramos algo diferente. E apareceu na altura, tinha havido um relatório da EFSA sobre fontes de alimentação no futuro, e queriam perceber, que eles, digamos que pediam mais estudos sobre a segurança da alimentação deste tipo de insetos e de que forma é que podíamos fazer esta transferência de contaminantes. Ora, a minha base, como disse, é ecotoxicologia. Nada melhor do que usar organismos para perceber de que forma é que eles conseguem reter o contaminante, não é? E foi criado, eu submeti este projeto para a FCT, para a Fundação para a Ciência e Tecnologia em Portugal, e aparentemente eles gostaram da ideia e foi aprovado. Ao mesmo tempo ganhei um concurso SEG, portanto um financiamento para meu próprio financiamento pessoal, e tive 6 anos a trabalhar nisto, então entretanto acabam para o ano, e este projeto basicamente avalia de que forma é que é o conceito de bioacumulação, para quem não percebe, ou seja, é de que forma é que os insetos conseguem acumular determinado contaminante. Por contaminante, neste caso estamos a falar de metais, pesticidas, micotoxinas, policíclicos aromáticos, e não só vemos de que forma é que eles conseguem acumular esses contaminantes no seu organismo, mas depois de que forma é que eles conseguem eliminar determinado contaminante. Ou seja, por exemplo... Porque eles estiverem muito contaminados, depois nós, se vamos por isso utilizar na alimentação... existem legislações europeias para, por exemplo, dizem que determinado inseto não pode ter, determinado alimento, não interessa se é inseto, se é outro qualquer, não pode ter mais do que 2 mg por quilo de cádmio no seu corpo. E nós vamos expô-lo a 2 mg por quilo de cádmio e vamos ver quanto é que ele tem no organismo. O que é que nós descobrimos? Os insetos têm uma grande... Porque é que nós comemos? Não é porque é que nós não comemos, porque não há muita gente que não come insetos, mas porque é que eles são uma boa fonte de proteína. Alternativa. Já não é bem alternativa hoje em dia, mas eu percebo a pergunta. Porque eles são muito vorazes. Eles conseguem crescer 100 vezes o seu tamanho em 10 dias, ou seja, eles comem muito rápido. E o que é que isso leva? Uma acumulação muito rápida também. Sim. O que é que nós descobrimos? A grande resposta do EntoSafe é: sim, os insetos acumulam contaminantes até níveis que não são permitidos para ser usados em termos de alimentação animal. Mas é muito importante, meio-dia de depuração para a generalidade dos organismos é o suficiente para eles, pelas suas fezes, eliminarem o contaminante. Esse contaminante. Ou seja, nós criamos aqui
tempo de depuração que determinadas empresas de insetos já estão consciencializados deste período, que para eles basta retirá-los meio-dia e é mais do que suficiente para eles terem outra vez níveis dos contaminantes a níveis permitidos para a alimentação, quer humana, quer animal. E sim, não é só para a alimentação humana, não é? Até porque para a alimentação humana só temos ainda 5, portanto, insetos. Para a alimentação animal temos mais. Isto é muito importante porquê? Porque eu acredito que apenas o uso de insetos para a alimentação é apenas sustentável se nós lhes dermos substratos com muito pouco valor. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Se nós transferimos a alimentação das galinhas para o inseto, não estamos a fazer rigorosamente nada. Estamos apenas a transferir a comida de um sítio para o outro. E se eu lhe disser que os insetos conseguem comer, certamente, não sei se gosta de azeite, mas se gostar, claro. Eu gosto do bom azeite. Na produção do azeite temos uma grande produção, por exemplo, de bagaço de azeitona. O bagaço de azeitona é um resíduo, não tem qualquer valor. Aliás, até se tem que quase que pagar para queimar. Sim, aqui em Lisboa de vez em quando há o cheiro que chega dos olivais do Alentejo. E se eu lhe disser que esse bagaço de azeitona pode desaparecer com os insetos? Eles conseguem comer e transformar o bagaço de azeitona em, por exemplo, proteína de alta qualidade, um fertilizante extremamente, que é outro dos objetivos do meu projeto. Aqui eu vou tentar vender o meu peixe, embora acabe hoje, isso que vim cá falar. Num fertilizante altamente que consegue competir com fertilizantes sintéticos que estão à venda, que têm problemas gravíssimos em termos de impacto ambiental, como por exemplo a produção de quitosano que serve para cremes de cosmética. Ou seja, o objetivo é transformarmos algo que não tem valor em produtos de alto valor, com valor acrescentado. E eu acho que aí é a chave de toda esta situação. Qual é que é o problema aqui? Muitas vezes estes tais substratos, como por exemplo, a azeitona, há outros. Okay? Muitas vezes podem ser, por exemplo, desperdícios de cantina que vão para o lixo, não têm qualquer valor. Muitas vezes esses substratos podem ter valores relativamente substanciais de determinado contaminante. Ou seja, se nós conseguimos encontrar um período de depuração, digamos, standard, e que quase a garantimos, claramente não vou ser eu que vou fazer isso, será com a quantidade de estudos que têm vindo a ser feitos nessa área, quanto tempo é que eles conseguem estar a depurar, qual é o tempo mínimo, porque depois, claro que tempo é dinheiro para as empresas, não é? Quanto tempo mínimo eles conseguem usar para terem uma espécie de um nível basal bom para serem usados, melhor. Portanto, foi a grande conclusão do Entosafe. Nesse projeto, sim, senhor. Se eu lhe perguntar se a contaminação pode ser usada como uma arma de guerra. A contaminação pode ser usada como arma de guerra? Pode. Quer de várias formas. É assim um bocadinho, é quase uma teoria da conspiração. Mas pode. Quanto mais não seja, nós não vemos, por exemplo, a questão não vemos, infelizmente, hoje em dia, nações a privar outras de comida. Pois. Em vez de as privar de comida, podem fazer uma contaminação da sua comida. Eu acho que aqui a chave, nada nos afeta mais do que, já não estamos a falar da contaminação direta de gás e coisas do género, não é? Estamos a falar de uma contaminação para prejudicar... Exato, um depósito de água. Há muitas teorias de empresas, até empresas contra empresas, aqueles lobbies para a guerra industrial. A guerra industrial, exatamente. Para afetar determinada empresa, tu podes simplesmente, a água que eles usam estar contaminada, não é? Eu não estou a ver em caso específico, obviamente, mas claro. Sim, claro que é possível. Muito bem. Tinha ainda uma questão aqui que é um bocadinho voltar atrás, que é como é que se detecta a contaminação? É indo lá, por exemplo, na água? É indo lá buscar amostras e ver isso? É uma pergunta excelente. Não sei se é para acabar ou não, mas ainda temos alguns minutos. É uma pergunta excelente. Porquê? Porque permite-me agora, se calhar, explicar melhor. Ao início já estava aqui um bocadinho nervoso e não dei a resposta mais correta possível. Mas permite-me, se calhar, dar aqui uma resposta mais interessante. De que forma? E foi uma coisa que descobrimos... tivemos a prova real. Sim. Dou-lhe um exemplo. Claro que a melhor forma de fazer de testar determinada contaminação é testar quimicamente se o composto que nós queremos, que nós achamos que está lá, está ou não presente. Qual é que é o problema? As pessoas às vezes têm esta ideia por causa das séries, o CSI e essas séries. Sim. As pessoas põem uma gotinha de água numa máquina e ela imprime um papel cheio de picos e diz lá tudo o que existe.
Mesmo aqueles compostos que nós nem sequer sabemos que existem, não é? Porque agora cada vez mais temos compostos a serem descobertos. Sim. Não é assim como é óbvio, não é? Nós podemos ter uma base de dados em que determinado laboratório faz aqueles contaminantes que estão normalmente presentes para aquele tipo de... Porque é um efluente de uma fábrica. Sabemos que os metais vão estar muito presentes, no princípio, portanto fazemos uma bateria mais carregada em metais. Qual é que é... O que é que a ecotoxicologia nos permite? A ecotoxicologia permite-nos descobrir, independentemente da análise química, se aquele efluente está ou não contaminado. E dou-lhe aqui uma explicação um bocadinho melhor. Nós fizemos uns ensaios com tratamentos de águas residuais. Um projeto já antigo. A água estava muito contaminada, era um efluente muito contaminado. Nós fazíamos determinado tratamento e a água saía quimicamente, portanto, se tinha X de metais, no final tinha X menos muitos Y de metais. Sim. Portanto, a água estava totalmente boa, diziam eles, para ser, seja para o que seja. Portanto, o tratamento tinha funcionado. O que é que acontece? Se nós fizermos bioensaios naquela água, a Daphnia, que é um microcrustáceo aquático, não quer saber dos níveis que aparecem no papelzinho. Sim. Se aquilo induzir um efeito, ela morre. Não é? Então o que é que nós descobrimos? Que apesar de quimicamente aquilo que nós procuramos, volto sempre a dizer, fazemos uma análise objetiva que nós pesquisamos determinados contaminantes. No entanto, a Daphnia continuava a morrer. Ou seja, o que é que isto nos diz? Havia ali qualquer coisa. Pode haver, por exemplo, sinergismo entre aqueles contaminantes. Quando eu falo de sinergismo, ou seja, a soma dos dois, a soma da toxicidade de dois compostos juntos pode ser superior à soma isolada. Não é? Pode haver algum composto que nós não sabemos que está lá e que está a induzir um efeito. Pode Só ser que não estávamos à procura. Só que não estávamos à procura. Por isso é que a ecotoxicologia é uma das razões. É extremamente importante e por isso é que temos cada vez mais vindo a ser convidados para projetos, usando a nossa expertise em ecotoxicologia, muito porque senão os projetos era só, neste caso específico de tratamento de águas residuais, era só fazer análises químicas antes e depois. Não, está melhor? Bom. O que é que nós vimos? A ecotoxicologia tem sempre que acompanhar estas análises químicas para ver se realmente aquela água não está a induzir um efeito tóxico. Nós fazemos sempre os bioensaios antes do tratamento e depois do tratamento. E verificamos diferenças de mortalidade ou dos parâmetros que queremos avaliar. E só isso, acompanhado com as análises químicas que são feitas, que também são extremamente importantes. Porque depois, se também ela morre e nós não sabemos porquê, também não interessa. Só esta dicotomia de avaliações é que nos consegue dar uma resposta mais robusta. Estávamos aqui a focar na água, que é fundamental a água e fala-se tanto de escassez de água, não é? Água potável. Mas lá está, a água potável é preciso garantir que ela é mesmo potável, não é? Exatamente. Porque, por exemplo, as estações de tratamento de águas residuais mais tradicionais, se calhar não vão a esse nível de sofisticação, não é? Sim, mas a água potável que temos hoje em dia passa por ensaios muito rigorosos para o nosso consumo. Sim. Mas e essa água, tenho a certeza que não em Portugal não apresenta qualquer problema. Mas nestes casos típicos de avaliação de risco de determinado efluente, por exemplo, ou determinada área, sim, a ecotoxicologia é extremamente importante. Ainda neste aspecto de como é que se detecta uma contaminação, portanto, há esse tipo de análises, de estudos que se fazem, mas como é que tudo pode começar? Pode começar, por exemplo, com uma denúncia, alguém que diz, olha, ali apareceu ali aquele ribeiro ali, ficou verde ou ficou vermelho, não sei o quê. Há depois as autoridades recorrem à ciência, digamos, para, olha, vão lá investigar aquilo, ou isso não acontece? Existe a interação ou não? Não, connosco não. Connosco não. Pode existir com agências. Ainda agora tivemos também, havia aí, não sei especificar, também não interessa para o caso, mas havia uma lagoa, um ribeiro que apareceu vermelho. O que é que acontece? Aí sim, há uma denúncia e depois o Estado terá que seguir os trâmites normais, não é? Sim. E aí sim pode haver uma agência de proteção que nós também fazemos
prestações de serviços, por exemplo. Pois, existe também isso no Cesam, existe. Fazemos diversas prestações de serviços para empresas para ver, por exemplo, principalmente empresas que querem fazer recirculação, como disse muito bem, a água é provavelmente o bem mais precioso que nós temos. Não vale a pena estarmos com histórias. Exatamente, isso é um dado adquirido. Embora, infelizmente, há muitas pessoas que ainda não perceberam isso, mas sem água nós não vivemos, acabou. Sim. Portanto, e a água do oceano não nos vai salvar. Portanto, por um lado porque é salgada, por outro lado porque há muita poluição, há os microplásticos. Podem tentar o que quiserem para desalinizar, que nunca vai ser uma solução. A questão é, por exemplo, temos empresas que querem fazer recirculação de água. Certo. E para fazer recirculação de água, o que é que acontece? Eles têm que ver se a água que é tratada, seja por que processo que eles usem, se tem ou não qualidade para ser reutilizada no processo que eles querem usar. E aí, sim, essas prestações de serviços são feitas. Temos esse tipo de trabalhos e depois temos nós próprios, enquanto cientistas, que pode haver algum problema atual que nós achamos que podemos contribuir e podemos nós fazer a submissão de um projeto que depois, se for realmente, se acharem que é pertinente, pode ou não ser financiado, quer a nível nacional, quer a nível europeu ou mundial. Sim, senhor. Muito bem. Diogo Cardoso, obrigado por ter estado aqui nesta conversa interessante, esta conversa aparentemente simples, mas tentamos em que os termos utilizados e a forma como comunicamos seja acessível ao público em geral, o público deste podcast, o ScienceCast, que fica disponível nas plataformas de podcast que estão ao dispor de todos, e fica também esta versão em vídeo no nosso canal no YouTube. Muito obrigado, até para a semana.